falar um pouquinho sobre função materna e função paterna. Eu fui lá tentar expulsar esse galo, mas eu acho que eu vou tomar isso aqui numa vibe junguiana, essa sincronicidade, né? Dizendo que esse galo aqui é o nosso despertar, tá bom? Então não se incomode, como eu fiquei incomodado com esse galo toda hora chamando, né? É para a gente despertar para essas questões que são importantes, né, do inconsciente. A função paterna e materna não são exercidas necessariamente por esses dois sujeitos, pela mãe e pelo pai. Mas, vamos dizer assim, de uma forma natural seria, né? A função materna é a função do acolher, é a função do nutrir. E a função paterna está bem associada à questão do corte, né? Uma linguagem psicanalítica que a gente chama de castração. É uma palavra meio esquisita, meio forte, mas tem a ver, depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso no complexo de Édipo, tá? Mas então é a questão do limite. Castrar é limitar. Então a questão de estabelecer limite é extremamente importante. É importante que o casal trabalhe essa questão de forma harmoniosa, né, entre os dois. Muitos pais nutrem, muitos pais acolhem, né, como as mães fazem. É só a nomenclatura, né? Especialmente na época de Freud isso era mais separado, né? Quem fazia o quê? Mas é interessante para a estrutura da criança ela ter, né, esse apoio, né, do pai e da mãe, e ter o limite estabelecido, como vamos dizer, pelo pai, né, função paterna, mas que a mãe também estabeleça limite e que ajude a criança a ter a construção dessa, a gente chama de borda, né, da borda. Quando você analisa essa questão do limite, para você entender a importância disso, que é uma coisa que não tem sido bem trabalhada, né, que eu gostaria de chamar a atenção sua para isso, existem três formas do sujeito se estruturar. Ele pode se estruturar na neurose, na psicose e na perversão. De forma bem simplória, tá? bem didática. A criança que ela entende que existe um limite, né, e que ela tem uma lei e que ela deve viver essa lei, né, que é a borda, ela se estrutura na neurose, que é a estrutura mais saudável, né? Embora as outras estruturas tenham suas funções, mas, né, é a estrutura mais, vamos dizer, mais corriqueira, mais aceita socialmente. Quando a criança ela tem um limite, mas ela aprende que ela pode ultrapassar esse limite, tá? Uma lei é estabelecida, mas, por exemplo, pelo pai e a mãe sabota, né? Ou entende? Existe a lei, mas ela entende que ela pode sabotar, ou vice-versa, né? Existe um acordo na família e o pai fica sabotando essa lei. Ela se estrutura na perversão, ou seja, a perversão significa perverter, né? É você fazer uma coisa de uma forma diferente. Existe aqui o padrão, mas você perverte o padrão. E a psicose é quando não existe esse limite. Então, não existe uma distinção entre o que é real e o que não é real. Então, a pessoa se torna psicótica porque ela se perde. Ela se perde em relação ao que é real, porque ela não tem a borda. Isso é interessante, eu acho muito interessante essas coisas, né? Então, a questão dessa relação do pai, da mãe, com a criança e com o limite é muito importante. O neurótico somos nós, né? A gente chama de as pessoas que têm a neurose estabelecida de uma forma mais normal, né? São os bons neuróticos, né? Mas todos nós somos, ou seja, podemos ser também perversos ou psicóticos, mas vamos dizer, o mais normal, nós temos tido muitas pessoas estruturadas na perversão e muitas pessoas na psicose, né? Por causa dessa relação com os pais e com o limite, tá? Então, na clínica está se observando muito das outras, embora, por exemplo, o perverso não possa nem ser tratado pela psicanálise, mas, né, às vezes busca a clínica para aprender, para poder manipular melhor. Mas vou falar um pouquinho mais só da neurose. Então, existe dentro da neurose 3 divisões: fobia, histeria e obsessão. Então, para a gente entender, é normal nós termos essas características, mas às vezes isso se cresce muito e se torna um problema, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas divisões. Então, a pessoa que tem essa estrutura mais na histeria também é chamado atualmente, né, transtorno de conversão. Ou seja, a pessoa é aquela pessoa que, se fosse em PNL, a gente chamaria de sinestésica, né? É aquela pessoa que é no corpo o negócio, que ela entende a energia, ela se manifesta ali. E também
a queixa da pessoa, né, o problema que a dor dela fica no corpo, porque ela é histérica. Ela é o corpo que é o meio de sofrimento dela, né? Então algumas pessoas, e existem questões histéricas que a pessoa trava, que a pessoa tem dores horríveis que são psicológicas, tá? Então isso é um processo histérico. A fobia é quando você tem esse elemento de sofrimento fora do corpo. Então existem elementos fóbicos como a aranha, que a pessoa, barata, né? Então o seu sofrimento fica ali. Você sofre, né, nessa relação com o objeto externo. Então é natural você ter algumas restrições sobre questões externas, mas quando isso se torna muito grande, é quando você precisa trabalhar, né, através de um processo analítico, essa questão da sua fobia, porque ela está te atrapalhando muito. Existem outras técnicas que também trabalham, mas o que eu gosto mais da psicanálise, porque trabalha a estruturação psicológica, de maneira que você vai amadurecer psicologicamente, não vai ter nem essa questão específica, nem outra. Ou seja, às vezes se você não amadurece, você resolve uma questão específica, mas tem uma outra forma de manifestar. E o obsessivo é aquele que sofre na mente. Então ele fica naquele negócio, será que eu fechei a porta? Né? Será que eu tranquei o carro? Né? Ele sofre na mente, aí ele volta lá para ver, né? E chega a um nível de criar alguns rituais, né? Tem que fechar a porta 3 vezes, sei lá, né? Qualquer maluquice aí que a gente inventa. Então isso são manifestações exageradas dentro dessa estrutura neurótica, tá bom? Então é normal ter essas coisas, por exemplo, a questão de horário, né? Pessoa que sofre quando chega atrasado, quando o outro chega atrasado. Então a pontualidade é uma questão neurótica obsessiva. Mas se isso se torna um problema gigantesco, deixa de ser saudável, né? Tá bom? Então, essa questão, por exemplo, do objeto externo, né? De você ter essa sensação, tudo isso é natural, é normal. Mas quando fica exagerado é o problema, tá certo? Só para dar uma dica aí em relação a isso, tá certo? Até o nosso próximo papo.